Olá pessoal, meu nome é Kleber Del Claro e esta é uma palestra hoje para explicar para vocês por que estudar comportamento animal. Por que comportamento animal é tão importante, por que comportamento animal é tão interessante, por que chama tanto a nossa atenção o estudo do comportamento animal. Olha, nós estudamos comportamento animal desde os tempos mais remotos, desde os tempos primitivos na história da humanidade. As questões comportamentais têm nos intrigado, têm despertado a curiosidade humana desde sempre, por uma questão de sobrevivência. Veja, por exemplo, as cavernas na França, umas cavernas com 31 mil anos de idade. Nessas cavernas nós vemos retratos de animais como cavalos, de búfalos, nós vemos retratos de veados, nós vemos retratos de bisões e desses homens dominando esses bisões, dominando esses retratos. Aqui nas Américas, mesmo no Brasil, na região de Goiás, na Serra das Araras, nós encontramos também pinturas rupestres com mais de 12 mil anos de idade. E essas pinturas, vocês podem perceber, tem toda uma sequência aqui, na formação de um girino até ele virar um sapinho. Temos mapeamento de peixes, temos mapeamento de onças, plantas retratadas nessas pedras, mostrando que o ser humano pré-histórico se interessava por conhecer a natureza, se interessava por conhecer o comportamento dos animais e o mundo onde ele vivia, porque disso era muito dependente o estudo do comportamento animal, então, para que esse homem soubesse o que comer, aonde encontrar o alimento, como subjugar as suas presas e principalmente também conhecer os animais, conhecer os predadores para não ser comido, para poder crescer, para poder se reproduzir, escapando da ação dos seus inimigos naturais. Então, o estudo do comportamento animal faz parte do estudo da história da humanidade, da sua evolução, do seu desenvolvimento, do seu progresso como espécie. Bem? Muito bem, mas para a gente entender comportamento animal, nós temos que entender principalmente e prioritariamente o indivíduo. O que é um indivíduo? O que é um organismo? Esse organismo que você vai estudar. Aqui na tela nós estamos vendo uma borboletinha, não é? Então, o que é essa borboleta? O que essa borboleta significa? O que essa borboleta representa? Essa borboleta, ela tem um genótipo. Ela é composta por um pacote genético. Esse pacote gênico, ele diz como essa borboleta vai ser, quais são as suas características morfológicas, se ela vai ter 2 pares de asas, se ela terá antenas, se ela terá asas azuis, amarronzadas, se ela será verde, se ela será laranja. Isso acontece para todos os organismos, para nós também. Vai dizer a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, que altura você terá, não é? Vai dar todas as suas características morfológicas, esse genótipo, que codifica uma série de proteínas no seu organismo, todas elas. Mas não apenas as características morfológicas são direcionadas pelo genótipo, pela sua carga genética. As características fisiológicas também do indivíduo. O indivíduo não desenvolve a morfologia sem desenvolver associado a essa morfologia a sua fisiologia. E o conjunto morfofisiológico também tem as suas respostas ao meio ambiente. Ou seja, como o animal vai se comportar, é como o animal vai expressar essas suas características fenológicas e também psicológicas no meio. Ou seja, se essa borboleta vai ser mais tímida ou mais agressiva, se essa borboleta vai ser mais lenta ou mais rápida, se um determinado animal, um cachorro, por exemplo, se ele vai ser mais corajoso ou se ele vai ser mais covarde, tudo isso está relacionado com as características genéticas do genótipo que codificam a morfologia, a fisiologia e o desenvolvimento fisiológico desse organismo perante o meio no qual ele vive. Porque esse meio vai impactar o desenvolvimento desse genótipo, dizendo como serão as características fenológicas desse animal no fim das contas, como é que ele vai se expressar no meio onde ele vive, tá bem? E todas essas características, morfologia, fisiologia, o modo como ele vai se comportar, ou a sua psicologia, esse fenótipo que é expresso, a transformação do genótipo, a interação com o meio, expressando esse genótipo, é isso aqui, gente, que é julgado pelas forças da seleção natural. É aqui que entrou Darwin, quando nos disse que esse fenótipo, então, é que será julgado, ou seja, essas características fenotípicas que vão dizer se esse animal está mais ou menos adaptado ao meio no qual ele vive.
Se esse animal está mais adaptado ao meio no qual ele vive por mais tempo e tem chance de deixar mais descendentes através da recombinação gênica, ou seja, através do sexo, do encontro com parceiras, né, ou do encontro com parceiro, vai ter uma recombinação gênica. Aliado a essa recombinação gênica, nós poderemos ter crossing over, nós poderemos ter mutação, que são ainda características, né, que alteram o genótipo, produzindo uma maior variabilidade, e que nós vamos ter então a contribuição desse organismo que está sendo selecionado pelo meio para o ambiente, a contribuição dele para a sua própria espécie, né? Quantos indivíduos ele vai agregar ou não vai agregar àquela espécie, dependendo se as suas características desenvolvimentais estarão sendo selecionadas positiva ou negativamente pelas forças da natureza, pela seleção natural. Tá bem? Então é esse conjunto aqui que nós temos que entender. O comportamento animal, ele tenta explicar como essas características genotípicas expressas pelo organismo no meio, através da sua psicologia ou através do seu comportamento, estão fazendo com que esse organismo tenha um impacto positivo ou um impacto negativo nas gerações futuras, ou seja, se ele está mais ou menos adaptado ao meio no qual ele vive. Então, cada comportamento a gente tenta entender o aspecto de como ele funciona, mas também o aspecto evolutivo desse comportamento, o quanto ele está sendo selecionado pelo meio, né? E se ele vai ficar ou se ele não vai ficar naquela população. Quando nós falamos do homem, por exemplo, né, da história da humanidade, se nós imaginarmos, né, que nós somos uma espécie caracterizada como um homem moderno de 200 mil anos para cá, a gente praticamente não teve nenhuma modificação morfológica, quase nenhuma mudança física nos últimos 200 mil anos, né? Mas nós tivemos uma grande mudança intelectual. Essa grande mudança intelectual que o ser humano teve, essa evolução intelectual que nós tivemos e que nos permitiu estudar muito do comportamento animal, nos permitiu mudar o nosso próprio comportamento como animal sem que houvesse tanta mudança física, fisiológica, essa mudança, essa evolução que deixou o nosso organismo para trás, nossa mudança morfológica para trás, produzindo uma rápida mudança intelectual, ocorreu aproximadamente há 70 mil anos atrás, e ela foi chamada de revolução cognitiva, ou seja, a cognição é uma função psicológica atuante na aquisição do conhecimento, que se dá através de alguns processos como percepção, associação, um desenvolvimento da memória, do raciocínio, do juízo, da imaginação, do pensamento e da linguagem, não é? Então, ou seja, o comportamento humano ele se altera muito e permite que a gente comece a compreender melhor o comportamento dos animais e estudar melhor o ambiente a partir desta revolução cognitiva, que vai nos dar um grande aumento do intelecto. Ou seja, antes da revolução cognitiva, imagine assim, nós éramos uma espécie, como aquela borboletinha que está ali atrás, com todo aquele desenvolvimento morfológico, fisiológico, funcional, mas chegava num ponto em que nós, por exemplo, como espécie, estávamos lá no campo, um monte de seres humanos, um olhava para o outro e falava assim, temos que comer, então vamos comer. A partir da revolução cognitiva, apareceu um ser humano ali no meio que diz o seguinte, temos que comer. Mas olha, é melhor a gente comer antes que aquele outro grupo, porque se aquele grupo comer antes do que a gente, nós não teremos comida. Estão percebendo? E aí, a partir desse momento, eu conto para os meus companheiros, olha, tá vendo aqueles caras? Eles podem ser mais fortes do que a gente, então a gente tem que ser mais rápidos do que eles para comer. Então a gente começa a ter o quê? Uma previsão de futuro. O ser humano, através da revolução cognitiva, ele começa a imaginar o futuro, fazer associação, fazer um raciocínio lógico, fazer juízo de valor. E isso nos deu uma vantagem tremenda perante as outras espécies humanas que existiam no ambiente e perante outros grupos da nossa mesma espécie que tiveram um salto menor nesse sentido. Tá? Então, nós estudamos comportamento animal para entender não apenas como os animais se comportam, mas também como nós nos comportamos, como nós tivemos essa revolução cognitiva. Como essa revolução cognitiva afeta o nosso próprio comportamento, afeta a nossa própria espécie. O nosso grande desafio dentro do comportamento animal e da ecologia comportamental, que é um avanço porque ela usa ferramentas de manipulação experimental, é entender o genético
aquilo que a gente recebe dos nossos ancestrais, dos nossos pais, versus o interativo social, como que isso se modifica pelo meio, né? E como então a gente gera um fenótipo que responde à seleção natural, que responde ao valor adaptativo, que responde a como nós, como espécie, iremos contribuir para gerações futuras. Então, estudar comportamento animal é extremamente importante, não apenas para a gente compreender os animais, mas para a gente nos compreender também como espécie. E aí vem história, né? E aí vem muita história, e dentro dessa história do estudo do comportamento animal, nós trabalhamos com o estudo de animais, que é o que é possível a gente fazer, principalmente, né, para a gente poder manipular, para a gente manipular características do meio, para que a gente possa compreender o que acontece com esses animais e que repercussão isso pode ter nos humanos. Então, vou contar uma historinha para vocês, rapidamente, para a gente ter um exemplo de como é que a gente faz o estudo do comportamento animal e um estudo evolutivo desse comportamento. Você imagine aqui um ratinho, esse Arganaz monogâmico, é um rato do campo, que esse rato ele é monogâmico, ou seja, ele forma um parzinho, macho e fêmea vivem felizes pelo resto da vida. Acontece que a grande maioria dos outros organismos desse mesmo grupo são todos poligâmicos. Macho cruza com várias fêmeas, eles têm muita poliginia, eles são assim muito promíscuos, né? Então a turma queria entender por que tem uma espécie que é monogâmica e como é que a gente estuda o comportamento desses bichos hoje em dia, né? Por que nós teríamos interesse em estudar o comportamento de um ratinho? Saber se esse ratinho é monogâmico ou poligâmico e como é que isso tem impacto para nós como espécie? Por que eu estudar o comportamento de um ratinho do campo é importante para mim como ser humano, tá? Olha, gente, aquele ratinho é uma espécie social, é uma espécie de rato que tem uma certa socialidade, né? Por que nós gostamos tanto de estudar animais sociais? Porque nós também somos animais sociais. Veja aqui, isso aqui é um bando de primatas, né? Um bando de chimpanzés, aqui é um bando de humanos, tá? A organização social em primatas e humanos, ela é muito caracterizada por relacionamentos. Então, todo e qualquer relacionamento que a gente estuda na natureza, relacionamento sexual, relacionamento de monogamia, relacionamento de competição, né, é muito importante para nós entendermos como isso impacta a nossa própria espécie, tá? Então, por exemplo, a formação e manutenção de casais, aquilo que a gente chama de monogamia, ou seja, pair bonding behavior, né, ele pode ter desencadeado o desenvolvimento evolutivo do cérebro social. É uma teoria muito forte essa, tá? Que o desenvolvimento do nosso cérebro social, a nossa vida em sociedade, foi desencadeada principalmente pela primeira formaçãozinha de casal, pela primeira manutenção de casais, pela monogamia, que a monogamia pode ter tido um impacto muito grande na nossa sociedade. Puxa, e para eu entender a monogamia na nossa sociedade, acreditem vocês, aquele ratinho do campo, o Arganaz, é de fundamental importância. Ele nos traz um exemplo, ele vai nos trazer aqui, eu vou explicar para vocês agora, um exemplo de estudo de comportamento que nos impacta profundamente como espécie. Tá? Então, isso vai permitir a gente dizer, inclusive, o seguinte, será que a nossa revolução cognitiva, esse grande avanço que nós tivemos na imaginação, no raciocínio, ele é um resultado da nossa vida em sociedade? Ou a nossa vida em sociedade é que produziu a revolução cognitiva? Não é interessante isso? Muito bem. Quando nós vamos estudar o ratinho do campo, a primeira coisa que a gente tem que entender é como funciona. Tudo que a gente estuda no comportamento, primeiro a gente estuda o como, depois a gente estuda como é que talvez tenha se originado, né? Qual a filogenia disso, e depois o evolutivo, o porquê que aquilo ocorre daquela maneira. A gente tenta procurar as causas evolutivas, as causas genéticas, que mecanismos de seleção natural agiram sobre aquelas características. Então, estudando o ratinho e procurando explicações para o como aquele ratinho é monogâmico, o pessoal fez estudos anatômicos do cérebro desse ratinho, estudos histológicos, citológicos, da fisiologia dele, e descobriram que na região do pálio ventral, nessa regiãozinha dele aqui, ó, esses ratinhos Arganaz do campo tinham um pálio ventral muito desenvolvido, e toda vez que ele copulava com a fêmea, então, né, o machinho copulava com uma fêmea, ele liberava um neuropeptídeo cerebral à base de arginina vasopressina, o AVP.
Esse AVP sendo liberado, esse neuropeptídeo, uma substância química, fazia com que houvesse um feedback positivo, uma sensação de recompensa em esse ratinho querer ficar com a parceira. Ou seja, esse ratinho tem um pálio ventral mais desenvolvido, quando o macho cruza com uma fêmea, ele libera AVP, essa vasopressina dá uma sensação para ele de bem-estar, de é a mulher dos meus sonhos, é a ratinha da minha vida. Então ele vai lá e quer ficar com essa ratinha de novo. Se ele fica com essa ratinha de novo, ele tem vontade maior ainda de ficar com ela. Então quanto mais ele fica com ela, vai dando um feedback positivo dele, eu quero ficar com ela, eu gosto dela, porque está liberando cada vez mais vasopressina. Ele está sendo drogado por ficar com aquela ratinha, tá? Vai virando uma fissura, uma loucura para ele ficar com aquela ratinha. Quando a gente busca a filogenia, a evolução dessas características nos ratinhos do campo, tá? Olhando várias espécies e qual é monogâmica, qual é poligâmica, esse estudo da história da ancestralidade nos leva a imaginar o seguinte, que havia no passado machos poligínicos, poligâmicos, né? Que tentam dominar outros machos para controlar grupos de fêmeas. Daqui, por mutação ou por seleção natural, pela variabilidade gerada e alguns que levavam vantagem sobre os outros, foram aparecendo machos que praticavam um infanticídio, ou seja, ele matava os filhotinhos dos outros machos para que as fêmeas ficassem prenha e pudessem copular com ele. Mais para frente aparecem algumas espécies nos quais as fêmeas, mesmo promíscuas, protegem os seus filhotes contra o infanticídio praticado pelo macho. Então o macho tem que desenvolver, nessa guerra genética, uma nova característica que ajude esse macho a subjugar essa defesa das fêmeas aos filhotes. Então os machos começam a fazer guarda da parceira para evitar que outros machos cometam infanticídio, e isso faz com que haja uma diminuição na promiscuidade por parte das fêmeas. Isso levou a machos paternais. Por estarem muito próximo da fêmea e dos filhotes, esses machos provavelmente começaram a cuidar dos seus filhotes, até que nós chegamos a pares monogâmicos, onde o macho fica permanentemente com a fêmea e ajuda ela no cuidado dos filhotes o tempo todo. Então, o mais comum são isso aqui, machos poligâmicos, né? E o menos comum, esses aqui. Então, deve ser o mais diversificado, o mais recente, tá bem? Então, é isso que a história filogenética nos leva a crer. Então, a gente já sabe que tem tudo a ver com o pálio ventral, tem tudo a ver com a liberação de AVP, de vasopressina, que pode ter acontecido desse jeitinho aqui, de uma espécie ancestral intermediária, até a gente chegar nas espécies modernas, como o arganaz do campo, que é monogâmico. E agora a gente tem que procurar entender melhor o aspecto genético e entrar agora com aquilo que trabalha a ecologia comportamental, com a manipulação experimental das características, para a gente tentar entender o que acontece com esse ratinho de verdade. Então, procurando bases genéticas para isso, os pesquisadores encontraram que havia um gene, o gene V1AR ou AVPR1A, que seria um gene da monogamia, é o gene que age ali no pálio ventral dele, produzindo a vasopressina. O pessoal conseguiu isolar esse gene através de um gene viral transferidor, pegaram esse genzinho, colocaram dentro de um vírus, fizeram mais cópias desse vírus desse gene dentro de um vírus, colocaram esse gene dentro de uma seringa, né, cheia desse gene, e fizeram testes em ratinhos, fazendo o seguinte: eles pegavam um ratinho e davam uma injeção de AVPR1A, VP, que era o gene da monogamia, no pálio ventral desse ratinho. Davam a mesma injeção no plutamen, que é uma região que não tem nada a ver com o pálio ventral, tá? Então não teria a ver com a monogamia. E deram uma injeção no pálio ventral com outro gene, que também é um gene que não tem nada a ver com a monogamia. Foram ver o que acontecia. O que acontece é o seguinte, que quando o ratinho recebe cópias adicionais do gene da monogamia, ele fica cada vez mais louco pela fêmea parceira. Ele ignora fêmeas desconhecidas, ele fica fissurado na fêmea parceira. É como se ele tivesse transado milhares de vezes com ela quando ele recebe esse adicional de AVPR1A. Então eles mostraram que realmente esse gene tem tudo a ver, tá? Aí eles resolveram aprofundar os testes com novas ferramentas de manipulação experimental, pegaram ratinhos poligâmicos de uma outra espécie e deram uma injeção nesse ratinho poligâmico de outra espécie do gene AVPR1A, VP, no pálio ventral dele. E compararam isso com ratinhos inalterados e com ratinhos modificados geneticamente com outro gene que não tinha nada a ver. O que acontece é o seguinte,
que quando um ratinho que é poligâmico recebe uma injeção do gene AVPR1A no seu pálio ventral, mesmo sendo um ratinho de outra espécie, veja bem, gente, esse ratinho de uma outra espécie que nunca passou pela cabeça dele ser monogâmico, ele se torna monogâmico, tá aqui, né, o Mickey e a Minnie, né, ele se torna monogâmico, se torna louquinho, gasta muito mais tempo correndo atrás da fêmea que ele copulou pela primeira vez, quando ele recebe essa injeção adicional do gene. Olha que fantástico, gente. Então a gente está demonstrando aqui que existe um desenvolvimento morfológico, um desenvolvimento fisiológico condicionado por um gene que condiciona um comportamento. Então, nesse caso desses ratinhos, a monogamia pode ser condicionada pela presença ou não de um determinado gene. Então, a genética dizendo como o animal se comporta, tá? Então tá. Em nós, seres humanos, o que nós temos com tudo isso? A formação dos pares em primatas antropóides pode ter sido a chave do sucesso para a vida social e conquista do habitat. Será que esse gene AVPR1A está presente também no ser humano? Gente, sim, está. Está no nosso cromossomo 12q1415. Temos 3 sequências que se repetem e pode ser polimórfica. Nos ratos são 5 sequências. No nosso AVPR1A nós temos os alelos RS1, RS3 e GT25, que são os que se repetem. São pedacinhos do nosso genoma que estão lá nesse cromossomo 12q, próximo à região 1415 dele, que tem o gene AVPR1A, o gene da monogamia. Ah, professor, então o senhor quer dizer que nós podemos ter um gene que diz se o ser humano vai ser mais fiel, o macho, ou menos fiel, a fêmea? É o que diz a genética e estamos estudando e testando isso. Tá? Então nós já sabemos que determinados tipos de repetições nessas sequências de AVPR1A podem estar relacionadas com autismo, idade para iniciação sexual ou com altruísmo. Parece que quanto menos você tem do gene AVPR1A, menos interação social você tem, levando a características de autismo. Quanto mais AVPR1A você tem, quanto mais dessas repetições cromossômicas a gente tem, né, repetições genéticas do cromossomo a gente tem, mais nos encaminha do altruísmo. Ou seja, esta parte do DNA tem grande impacto real sobre o comportamento humano. Puxa vida, mas quem está estudando isso? Isso está sendo estudado seriamente na Suécia desde o início desse século, com vários dados significativos sendo produzidos já desde 2008. Eles têm uma associação lá de Offspring, né, que é o Offspring Study in Sweden, né, que eles estudam a reprodução na Suécia, fizeram um experimento, gente, mapeando 552 gêmeos do mesmo sexo. 552 homens gêmeos e suas esposas, nascidos entre 1944 e 1971, foram acompanhados e avaliados segundo um teste de Partner Bonding Scale, né, de uma escala para testar, através de perguntas, o quanto o parceiro é monogâmico ou não. Fizeram um monte de entrevistas com as mulheres desses homens, tá? Perguntando coisas tais como, na interação afiliativa, por exemplo, quantas vezes você beija o seu parceiro ou seu parceiro te beija? Relações de proximidade, você gosta quando está perto de outra pessoa? Até que ponto? Reciprocidade, quantas vezes vocês fazem algo juntos que não seja apenas tarefas do lar? E essas aqui, muitas outras perguntas que foram feitas para as mulheres desses homens, levam a gente ter um ranking, tá? Faz um ranqueamento por perguntas de fidelidade, ou seja, quanto maior a satisfação, a coesão afetiva, a expressão que essas esposas têm desses maridos, nenhum caso de infidelidade deles ao longo da vida que elas tiveram juntas, os cuidados que eles dão aos filhos e coisa e tal, fez com que esses homens pudessem ser caracterizados em altos no ranking ou baixos no ranking, tá certo? Depois, o que os pesquisadores fizeram? Coletaram o sangue desses homens e foram ver o quanto eles tinham dos alelos polimórficos AVPR1A nos seus cromossomos. E descobriram o seguinte, que quanto mais monogâmicos, quanto mais fiéis eram esses homens, pelo questionário que fizeram com as esposas, quanto mais satisfeitas as esposas desses homens estavam, mais altos eles eram no ranking dos alelos, mais alelos AVPR1A eles tinham. Ou seja, os resultados mostraram que homens que tinham os 3 alelos polimórficos ligados ao gene
AVPR1A, o RS3, 300, eram altos no ranking, 334 desses homens. Eles liberavam grandes quantidades de vasopressina nas relações sexuais com suas esposas. Eles tinham maior satisfação, as esposas também, eles apresentavam maior fidelidade e havia um feedback positivo. Nossa, professor, como é que sabe que eles liberavam vasopressina durante a relação sexual com as esposas? É simples, gente. Você dá um tubinho de ensaio para o cara, um Eppendorf, e pede para ele, ó, você está lá transando e coisa e tal, faz favor. De repente você para, dá uma cuspidinha e fecha o Eppendorf. É mais ou menos assim mesmo, gente, tá? Aí você pega aquilo e analisa, né, o quanto que tinha de vasopressina naquela secreção, tá? Você consegue monitorar, tá bem? E aqueles que tinham poucos genes, olha que interessante, os que tinham pouco dos alelos, eles tinham dificuldade em relações interpessoais e alguns desses homens apresentavam um certo grau de autismo. Então, gente, uma outra coisa que foi feita é que alguns desses homens morreram ao longo do caminho, né? Ao longo do caminho, ao longo do experimento, ao longo do acompanhamento, eles faleceram. E quando fizeram a análise anatômica do cadáver desses homens, aquelas que foram autorizados, o pessoal conseguiu descobrir que a sequência maior na tríade AVPR1A, esses homens que tinham a maior sequência nessa tríade, eles tinham a maior amígdala. A amígdala deles, que é essa região do cérebro aqui, era maior. E a gente já sabe previamente que homens com amígdala grande têm grande associação com monogamia, tá? São muito monogâmicos. Nossa, então as meninas agora vão pedir análise genética dos caras para saber se eles têm AVPR1A e vão pedir um raio-x do cérebro do cara para ver se ele tem lá uma amígdala muito grande antes de querer casar, né? É mais ou menos por aí. Então vamos lá. Então por que, gente? Nós começamos a estudar esses porquês dessas coisas acontecerem, o porquê desses comportamentos, a partir dos estudos de Darwin. Darwin é que disse pra gente que, além da causa, qual é o efeito do comportamento? Por que um dado animal se comporta de uma certa situação peculiar de um modo e não de outro? Qual o impacto de um comportamento sobre o valor adaptativo de um animal? E seus reflexos sobre as populações, sobre as espécies? Foi a teoria da seleção natural, Darwin chamar nossa atenção para as provas da evolução, que nos levou a compreender essas coisas todas, a entender como é que é um ratinho, depois com o advento da genética a gente entender como é que esse ratinho funcionava, e agora a gente saber, gente, que o modo como um ratinho funciona nos ajuda a compreender como nós próprios funcionamos como espécie. E nós podemos estudar isso aqui com outros organismos também? Podemos, por exemplo. Eu e um colega meu temos estudado há muito tempo pseudoscorpiões. Nós temos buscado entender, por exemplo, por que em pseudoscorpiões ocorre a matrifagia, que é um comportamento social muito louco. A fêmea, quando está passando fome, passando necessidade, a mãe vai lá e se entrega de comida para os filhos. Nós descobrimos que quando a mãe se entrega de comida para os filhos, ela evita o canibalismo entre os filhos, eles aumentam a tolerância entre eles e passam a agir como um grupo, passam a atuar em grupo, eles formam uma pequena sociedade. Nós temos estudado há mais de 15 anos esses pseudoscorpiões e temos descoberto que eles moram em ninhos comunais, esses ninhos permitem uma tolerância coespecífica, eles fazem caça cooperativa, ou seja, caçam todos juntinhos, eles fazem divisão de alimentos, divisão de tarefas, eles têm cuidado parental de macho e fêmeas a filhotes, eles têm sobreposição de gerações, vô, vó, tio, tia, mora tudo junto dentro desse ninho, e a matrifagia parece que ela evita o canibalismo aumentando a tolerância coespecífica, que é um grande reforço, um grande feedback positivo em toda essa situação aqui de socialidade. Tá? Atualmente, nós estamos estudando, inclusive, a personalidade, junto com o Everton, esse meu ex-aluno, agora um colega, né, professor na Estadual de Goiás, nós estamos estudando a personalidade desses pseudoscorpiões. Tem alguns que são muito corajosos, outros que são muito covardes, né? Então, nós estamos estudando o impacto da socialidade nesses pseudoscorpiões e qual será o componente genético que existe dentro desses animaizinhos. Será que o que tem de genética neles para ser mais corajoso ou mais covarde existe em mamíferos também? Será que existindo em mamíferos pode se repetir na espécie humana? Então, o estudo do comportamento animal, ele não é apenas uma fonte de conhecimento, ele também é um caminho para fazer com que as pessoas se apaixonem pela natureza, entendam melhor como a natureza funciona e como nós, sendo parte da natureza, funcionamos também.
nós convidamos vocês a estudar comportamento animal. Nos acompanhem na nossa página, a Ciência que Nós Fazemos, no Facebook, no site do Wix, tá? Agora também nos podcasts também. Muita alegria em ajudar vocês, em contribuir para que vocês evoluam, para vocês entendam melhor o que é ciência, o que é comportamento animal, o que é evolução, né? A evolução do conhecimento, a nossa evolução também como espécie. Vamos lá, até a próxima. Um abraço do professor Kleber Del Claro para vocês.